Olá a todos, eu sou o Lu Santana e estamos aqui no podcast iGrow, um podcast que nasceu com o objetivo de trazer conhecimento e transformação para a sua vida. E hoje nós estamos aqui com o Abel Fiorotto. O Abel ele é especialista em finanças, gestão, contabilidade e ele é autor do livro Money. E ele é formado em economia. Abel, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lúcio. Um prazer estar participando aqui do seu podcast. É uma satisfação participar contigo aqui desse momento. Que bom. É muito bom ter você e eu acho que nós vamos aprender muito com você. Tomara. Queria que você falasse. Vamos sim. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Eu acho legal conhecer quem é o Abel, o motivo que talvez levou o Abel de ter vindo para os Estados Unidos. Sim, maravilha. Bem, quem é o Abel, né? Sou um pai de família, né? Tenho 2 filhos, casado, 43 anos, vou fazer 44 agora, na verdade, daqui uns dias. E sempre tive um desejo de vir morar nos Estados Unidos. Na verdade, a primeira vez que eu tive aqui foi em 1992, no intercâmbio cultural de uma escola de inglês que eu fazia na época, chamava Viagens, lá no Brasil. Uhum. E eles tinham um programa, aí juntou os amigos e viemos aqui. Eu tinha 13 anos e eu vim estudar inglês, 1992. Desde aquela época eu fiquei com aquele negócio assim, poxa, Estados Unidos. Gostei dos Estados Unidos. Isso. Quero mais. Exatamente. Eu fiquei com aquilo. Mas eu voltei, continuei, né? Era muito criança ainda e tal. Depois fiz faculdade, fiz mestrado, sou capixaba de Linhares, morei a maior parte da minha vida no Espírito Santo, mas morei no Rio de Janeiro também, porque eu fui estudar no Rio de Janeiro. Então eu fiz minha formação acadêmica, mestrado no Rio de Janeiro, onde eu comecei também minha carreira acadêmica como professor no ano de 2002, na Universidade do Grande Rio, que fica na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E ali foi a minha primeira experiência, em fevereiro de 2002, quando eu comecei a minha carreira como professor. Trabalhei como professor no Brasil durante 15 anos, em várias instituições, 14 instituições de ensino superior, de norte a sul do Brasil. Dei aula em Fortaleza, dei aula em Porto Alegre, São Paulo, Rio, Goiás, Salvador, enfim, praticamente, eu não vou dizer todos os estados, mas a maior parte, eu fui trabalhar para ministrar aulas, né, de vários assuntos, mas relacionados à parte financeira. Desde investimentos até corporate finance, né, avaliação de empresas, enfim. E também atuei como consultor muitos anos no Brasil, tinha minha empresa, atuei um período com incorporação imobiliária também. Enfim, tive várias experiências como empresário, como professor, e tinha aquela chama e um sonho de ter um American Degree, que é um título acadêmico aqui nos Estados Unidos. Em 2015, meu pai, que Deus o tenha, faleceu de maneira assim, ninguém esperava. Ele, novo, com 62 anos, infartou. Uau. Na empresa, trabalhando. Aquilo mexeu muito também comigo. Eu fiquei mal, meu pai faleceu em janeiro de 2015, eu me lembro que em fevereiro praticamente não trabalhei, eu fiquei muito mal. Eu perdi 8 quilos, eu fiquei pré-depressivo, né, que chama, devido à perda que meu pai, além de ser um pai, era um amigo, sabe? Aquela pessoa confidente. Então a perda dele mexeu muito comigo. E aí eu sentei com a minha esposa, com os filhos, e falei, poxa, eu tenho um sonho de fazer um curso nos Estados Unidos e eu acho que o momento é agora. E, né, eu tinha a perda do papai, eu preciso mudar de áreas e tal. E eu me preparei. Aí eu fiz várias viagens com a minha esposa, a gente visitou faculdades em Chicago, em Indiana, em Boston, em Connecticut, visitei várias em Nova York e acabei escolhendo a faculdade em Fairfield, Connecticut. Isso foi que ano? 2015 eu comecei a fazer, meu pai faleceu em 2015 eu vim para os Estados Unidos 2 vezes, a conversar com professores, diretores de faculdade, fazer aplicação para escolher a faculdade, e eu mudei para cá em 2016, que eu entrei com o application em setembro de 2015, só que o processo demora, que você entra no outro ano. Eu fui aceito em fevereiro de 2016, aí eu apliquei para o visto na época, era um visto de estudante, no consulado do Rio de Janeiro, porque eu sou capixaba, né, e morava no Espírito Santo.
tive o visto, tudo certinho, mas a matrícula eu fiz em março de 2016. E comecei a estudar em agosto. Vim sozinho, família ficou no Brasil, fiquei aquele 2 meses pesquisando, aluguei minha casa lá em Connecticut. Aí em outubro a família veio. Então a gente E você já veio com uma oferta de trabalho ou chegou aqui na expectativa de algo? Não, eu vim para estudar. Para estudar somente. Meu projeto original era um ano sabático, que a gente chama no Brasil. Eu tinha me preparado, né, financeiramente. Eu vim com uma reserva financeira que eu falei, eu aguento segurar uma da minha família até o final do curso, que era até o final de 2017. 1 ano e meio, né? E aí eu tinha uma reserva, eu dolarizei, né, na época, peguei o dinheiro, trouxe para cá para ficar protegido. Sim. Mas na época o dólar era R$3, hoje está 5,20. Pois é, então. Aí eu logo travei o câmbio e dolarizei o dinheiro. Só que eu comecei a estudar em agosto. Quando foi em janeiro de 2017, comecei a trabalhar num banco de investimento, que é um broker dealer, que chama BCP Securities, na região de Nova York. Tinha um outro brasileiro que fazia curso também. Nós dois fomos trabalhar lá nesse banco. Tanto que o brasileiro hoje foi para o Brasil, trabalha ainda nesse banco. Continua, porque ele foi transferido e continua no banco. Eu resolvi ficar nos Estados Unidos. No final de 2017, não tinha espaço aqui. Eles queriam, tipo assim, eu para o Brasil, outra subsidiária. Só que eu falei, não, um pouco tempo eu queria ficar mais. Aí a gente resolveu vir para Flórida. E eu vim, eu e a família, cara. Na época não tinha muita coisa aqui também, é só os móveis da casa. Trouxemos tudo, aluguei um apartamento na região de Orlando. Eu fui para Orlando. Eu lembro quando você veio. Acho que você veio fazer uma palestra e estava cogitando a possibilidade de talvez estar mudando, se eu não me engano. Exatamente. Foi em 2017, em julho. No verão, eu vim aqui na Flórida, dei palestras no grupo do Recomendo. Eu dei palestras em Orlando e aqui em Boca Raton. E naquela época eu já tinha começando a pensar, mas eu vim mudar mesmo só no final do ano, quando acabou o curso. Quando acabou o curso, aí eu vim para a Flórida. Tem alguma coisa que você faria diferente, que talvez deu errado, ou se você soubesse, você mudaria nesse processo de mudança, de ajuste? E eu pergunto isso porque tem muitas pessoas que às vezes não têm um planejamento e às vezes o que ela poderia ter conseguido em 1 ano, demora às vezes 2, 3, ela erra, quebra a cara, sendo que se ela soubesse, poderia ter facilitado a vida dela aqui. Sempre tem, né? Por exemplo, logo que eu cheguei aqui, eu tomei algumas decisões, no meu ponto de vista, olhando para trás hoje, que foram totalmente... assim, não foram nada favoráveis para mim, né? Cheguei aqui, tudo bem, não tinha crédito na época, mas fui lá, comprei um carro cash, à vista. Tipo assim, foi o pior negócio da minha vida. Mas eu tive, não é que eu tinha que fazer, mas talvez hoje, com a experiência que eu tenho, eu sei que tem alternativas, mesmo na situação que eu cheguei, daria para mim conseguir comprar um carro financiado, procuraria, de repente, as pessoas certas, eu poderia... Obter um pouco mais de conhecimento. Isso. Então, a gente acaba cometendo, sim, eu cometi, reconheço vários, na hora, coisas que você acabou pagando mais do que devia, sim, compra de carro que não devia ter comprado, enfim, esse tipo de coisa aconteceu. Lógico, serviu de aprendizado, sim, né? Sempre serve, mas talvez olhando para trás, hoje, nesses aspectos aí eu faria diferente. Não, e eu gosto de sempre perguntar, porque nada como aprender com os erros de outros. Não tem por que aprender com o seu próprio erro se você tem essa possibilidade. E eu sei que você também tem um curso que fala sobre planejamento financeiro para imigrantes, né? E aí eu queria entrar um pouco nisso, porque eu valorizo muito isso. Eu tenho certeza, quantas pessoas chegam em mim e falam, nossa, eu gastei X valor a mais porque eu não sabia disso. Eu não consegui qualificar para comprar uma casa porque eu não sabia dessa informação. Então eu valorizo muito e incentivo muito as pessoas a ter conhecimento. Tem pessoas que às vezes vai comprar um carro, chega lá e fica à mercê do vendedor falar tudo como vai funcionar o financiamento, não tem ideia dos juros. E eu sempre falo, você tem que saber o seu crédito, você já tem que pesquisar, saber qual que é a média de juros para você comprar um carro, para quando você sentar com o vendedor,
você ter poder de negociação. Então, se você sabe mais, você tem mais poder para poder tomar decisões. Fala para a gente um pouco desse curso. Eu estou curioso, não sabia que você estava lançando esse curso e com certeza eu quero saber mais. Maravilha, e obrigado pela oportunidade, porque é interessante, né? Eu lancei o livro, o Money, como você falou, o Planejamento Financeiro para Imigrantes, que foi um trabalho, Lúcio, de 2 anos de pesquisa. Eu fiz um mestrado, estudei, meu mestrado é na área de Finance and Investment Management, ou seja, finanças e gestão de investimentos. Então, eu estudei todo o aspecto de como funciona a parte financeira aqui nos Estados Unidos. Foram praticamente 1 ano, quase 2 anos, né, de mestrado. E aí eu comecei a entender como funciona aqui a parte de crédito, a parte financeira, investimentos, né, de como funciona esse environment financeiro. Compilei todos os dados importantes, escrevi o livro, correto? Lancei em junho de 2020, então são 2 anos. Sim. 18 de junho de 2020, lancei o livro, o Money, aqui nos Estados Unidos, que é um sucesso. Já tenho praticamente 5.000 pessoas que têm o livro, entre comprados e doações também, que a gente sempre acaba doando bastante. E é uma realização, que eu tinha também um desejo, né? Tinha um desejo de fazer um American Degree, tinha um desejo de escrever um livro, e graças a Deus, Deus está abençoando, e a gente está tendo condições de realizar os nossos sonhos, né, objetivos e metas de vida. E aí, numa conversa despretensiosa com um casal de amigos, e minha esposa, a gente conversando, um amigo falou, poxa, você podia fazer uns vídeos, eu estou lendo seu livro, eu estou gostando tanto, por que você não faz uns vídeos? Aí eu falei assim, não, mas eu faço, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho o meu Instagram lá, você vai ver, eu sempre faço vídeos. Ele, não, algo mais estruturado. Aí, beleza, passou, acabamos o jantar, indo embora no carro com a minha esposa. Opa, surgiu. Surgiu aquela, não tem como dar aquele insight. A minha esposa, não, vamos transformar num projeto. Foi daí que surgiu, eu falei, bacana. Roteirizei, peguei o livro, transformei cada capítulo do livro numa aula, Lúcio. Não é um audiobook, eu não estou lendo o livro. Você está ensinando. Estou ensinando, cada capítulo eu estou dando uma aula com materiais, com planilhas, com material de leitura, com material, calculadoras, uma série de material complementar e ainda conteúdos extras, né, com bônus, que eu dei uma atualizada em tópicos que eu não abordei no livro, eu estou abordando também no curso. Então tá bem legal, a gente vai lançar agora, no mês de julho, esse curso. O curso ele foi desenvolvido conforme o livro tem 15 capítulos, o curso tem 15 módulos. Vai dar aproximadamente, acho que vai dar umas 15 a 16 horas de conteúdo. Uau. Exatamente. Que é basicamente... Quando você fala, né, um curso de planejamento financeiro, isso abrange várias áreas, né? Sim. O nosso podcast, a intenção, o nosso objetivo é sempre trazer algo que possa ajudar as pessoas, os ouvintes. De todos os tópicos, são quantos? São 15. 15. 15 aulas. Qual você gostaria de talvez compartilhar com a gente, para dar aquele gostinho, aquela vontade de querer saber mais, e que você acredita que vai ajudar alguém que está nos ouvindo agora? Administrando o seu crédito nos Estados Unidos é uma aula e é um capítulo do livro, é um tema importantíssimo. Eu 100% apoio. Saiba do seu crédito. Exatamente. Você sabe disso muito bem, que você trabalha na área. Eu fui cliente do Lúcio, tá, pessoal? E cliente satisfeito, que deixe claro, me ajudou demais. Eu já falei para ele, ele sabe, mas é importante deixar isso público também. Eu agradeço. Tenho uma gratidão grande por ele, um empresário nota 1000 e a equipe, enfim, a gente super satisfeito e grato pelo atendimento, pela presteza, enfim, por tudo que a sua equipe e você, especificamente como, né, CEO, líder da companhia lá, nos deu na época que é uma realização. Sim, né? É sim. uma realização grande. E é legal ver como você fala do seu projeto, dá para ter certeza que não é o dinheiro que está em primeiro lugar. Eu vejo que você tem um sonho, uma vontade de ajudar as pessoas. E eu vejo na nossa empresa a mesma coisa. Eu não vejo o que nós vamos ganhar financeiramente. Eu olho para o cliente e falo, o que eu posso ajudar esse cliente? Eu preciso entregar o melhor.
né? Então é gostoso quando você encontra empresários que têm esse desejo. O dinheiro é bom, é necessário? Claro, mas cadê o desejo de transformar aquela vida, não importa a área que você esteja trabalhando? Exatamente. Agregar valor, né? Sim. Exatamente. Não, E da parte do crédito, o que você recomenda hoje? Eu acho que quando você fala de crédito, envolve desde uma compra de um carro, obter um cartão de crédito, uma casa, tudo você depende do crédito. Eu tenho um caso interessante que eu abordo no livro, também comentei no curso, que é logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu consegui um emprego, que eu comentei, no banco. E eu fui na Macy's, eu tinha acabado de receber meu Social Security. Por quê? Eu era estudante, né? Tinha o meu visto de estudante. Então, para mim trabalhar legalmente, eu tinha que ter autorização da escola, que, na verdade, eu fui trabalhar no banco, mas era um programa atrelado ao mestrado. Só depois que eu fui aplicar para o Green Card, aí uma outra história. Mas, na época, para mim trabalhar, eu precisava, tipo, de uma autorização da faculdade. Por isso que tinha que ser numa área que você estivesse. Que eu estava estudando, pois, naturalmente, um banco de investimentos, já que eu estava estudando, né, investimentos aqui nos Estados Unidos. E aí, eu fui comprar um terno para ir trabalhar. Aí eu fui na Macy's comprar o terno. Aí, quando social novo, zerado. Primeiro, imagina, no banco, no mercado financeiro, Wall Street, tipo assim, poxa, caramba. Merece um terno. Aí o pessoal acha assim, nossa, que glamour. Aí quando você vai pegar o metrô, Lúcio, de manhã cedo, naquela neve, comecei a trabalhar em janeiro. Nossa. Imagina. E eu andava quase 1 hora de metrô, que eu morava em Fairfield, né? Então, pegava não é nem o metrô, o trem, né? O trem. E descia, tinha que andar 5 blocos, quadras, né? Num frio, rapaz, de manhã cedo. Terninho lá. Entendeu? Não, aquele casacão, né? Que consegue te proteger do frio e ele é todo protegido, tipo aquele casaco do esquimó, do Alasca, não tem? Aí, e o terno por baixo, né? Você andando para aguentar o frio. Aí fui comprar voltando para a história da Macy's, comprei o terno, fui pagar no checkout, aí, como é normal aqui, a menina, não, vocês têm que aplicar pro cartão de crédito. Aí eu falei assim, como é que é isso? Não, porque se você aplicar, você tem um desconto, isso e aquilo e tal. Aí eu falei assim, poxa, eu tenho interesse, né? Claro, aí, desconto, e lembre-se que eu vim para cá estudando, tinha minha reserva, até então nem trabalhava. Pô, fiquei 6 meses aqui sem ganhar $1, só pagando a despesa, entendeu? Aí eu falei, qualquer desconto é ótimo, né? Beleza. Aí eu falei, vamos aplicar. Ela tem sua documentação, Social Security, tudo bonitinho e tal, fiz a aplicação. Daqui a pouco ela vem, foi negado. Aí eu olhei assim, rapaz, eu falei assim, foi negado? Aquele sentimento ruim. Eu me senti mal. Eu falei assim, como assim? Eu tenho dinheiro no banco. Eu falei, no Brasil tem cartão, tinha, né, cartão Black, Infinity, não sei o quê. Tipo assim, aquilo me mexeu comigo. E qual era o valor do terno? Terno era $300, $200, sei lá. Querem me dar $300 de crédito. Não me deram nada, eles negaram. Zero? Zero, não me deram crédito. Aí eu fiquei encucado, falei, como assim? Não consegui um crédito para comprar um terno? Tipo assim, aquilo ficou, eu achei estranho. Aí eu comecei a estudar na faculdade mesmo, perguntar e tal. Aí eu fui entender, por que você foi negado, Abel? Porque você não tem histórico nenhum. O sistema, os burôs de crédito aqui nos Estados Unidos, eles simplesmente não sabem que você existe. E o meu Social Security eu tinha acabado de sair, não tinha nem um mês que eu tinha tirado dele. Não tinha como. Então era tipo assim, era como se eu tivesse uma ficha nova, né? Aí, rapaz, eu peguei, comecei a ler para entender e eu falei, então eu preciso criar meu crédito, porque eu sei que o crédito é importante para você fazer grandes compras. Sim. É um importante instrumento de alavancagem. Você conhece o termo da alavanca, né? A alavanca é um conceito da física. Se eu quero levantar, por exemplo, uma pedra, eu uso uma roldana e transformo ela numa alavanca. Então, eu vou ter menos esforço e vou conseguir levantar aquele peso. A mesma coisa no que diz respeito a grandes aquisições. Imagina se eu fosse comprar a minha casa sem a ajuda de vocês. Eu ia ter que salvar muito dinheiro, ia levar muito tempo para me comprar a minha casa. Com o financiamento, com o crédito, eu tive condições
de adquirir minha casa. E da parte do crédito, eu acho que é legal, talvez nós darmos uma direção para aquela pessoa que não tem crédito nenhum. O que você recomenda para ela não cometer o mesmo erro? Pega o social e sai aplicando. Exatamente. O que Não você é bom. recomendaria? Inclusive, eu abordo isso tanto no livro, como também expliquei no curso. Existe um algoritmo, existem burôs de créditos aqui nos Estados Unidos que vão estabelecer uma nota de crédito, que é um algoritmo. O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma fórmula, onde você tem pesos e tem cada critério, que é um quesito, um critério. Um dos critérios é pagar a conta em dia, porque é diferente do Brasil, sabe, Lúcio? No Brasil, eu me lembro, eu tinha um cartão, eu usava, pagava em dia, os bancos iam aumentando meu limite, iam só aumentando. Então, o cara que está no Brasil e vem para cá, ele vem com essa mentalidade. Aí ele começa a gastar, só que se você gastar muito aqui, e mesmo pagando em dia, isso só corresponde a 35% do total. Então, você tem aí 65% de outros quesitos que mesmo você pagando em dia, mas você gastando o teto do seu limite, sua nota de crédito não vai aumentar aqui nesse país. Então, você tem que tomar muito cuidado, você tem que conhecer quais são os quesitos, qual que é a fórmula por trás. Foi o que aconteceu comigo. Depois da experiência que eu tive com a Mace, eu fui deep, né? Deep, mergulhei no assunto e fui entender isso. E aí existem algumas alternativas que você pode fazer para melhorar seu crédito. Como o Lúcio falou, não fique aplicando para muito, porque cada vez que você aplica, você também vai perder, fica um registro, né? Sim. Um ícone lá no seu registro de crédito e leva 2 anos para ele sair. E você não tem histórico algum para poder ter uma base, para ter gerado algo. Então, saiba, eu sempre falo para as pessoas, tenha certeza que você entende 100% como é o seu crédito. E esses 65%, você só deu um. São mais 3, 4 fatores que você tem que saber. Sim, você tem que entender todo para chegar no 100%. Lógico, tem critérios que são 15%, são menores. Sim. O pagar em dia é o de maior peso, 35%. Aí você tem tempo de crédito, você tem uma série de... a utilização do seu limite. Eu recomendo, se você me permite, eu até citei no livro, como é que eu construí? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui numa agência do TD Bank, lá em Connecticut, sentei com o gerente, que eram americanos, expliquei para ele, cara, eu sou novo no país, mas eu entendo, eu sou um profissional de finanças, mas eu preciso criar meu crédito. Aí ele falou assim, Abel, realmente, você não tem crédito nenhum aqui, eu vou te sugerir o seguinte, faz um cartão de crédito seguro aqui, deposita um dinheiro, nós vamos deixar esse dinheiro preso. E o famoso pré-pago, né? Isso, à medida que você for utilizando, a gente vai descobrindo e depois você vai reportando, você vai criando seu crédito. Falei, beleza, eu fui lá, depositei $1.000. E aí me deram o limite de $1.000. E fui usando. Quando deu 8 meses, eles liberaram que o dinheiro que eu tinha colocado numa savings account estava preso. Tipo assim, então eles não confiavam em mim. Tipo assim, quem é esse cara, né? Veio do Brasil, quem é ele? Então vamos ver se ele é um bom pagador, se ele utiliza o crédito adequadamente. Aí depois de 8 meses, eles viram que, poxa, realmente está usando. Liberaram e dobraram o meu limite. Entendeu? E o interessante é que a partir do momento que eu falo com as pessoas, que o sistema vê que é tudo... tem muita rede neural, tem muito, né, muita ciência envolvida aí nisso. Na hora que ele começa a entender o seu comportamento, você não dá conta depois de receber inúmeras ofertas na sua caixa de correio. Você chega... E não é bom você ficar aplicando todas também, como nós já falamos. Mas, enfim, você acaba sendo, tipo assim... Você nem quer mais cartão. Exato. Limite, porque... Mas tem que ter, né? E volta um pouco para a nossa base. Você tem que ter conhecimento. Então, acho que a pessoa tem que pegar um curso desse, vai estudar um pouco mais... Porque às vezes a pessoa acha que crédito é só para poder comprar um carro e uma casa. Mas elas esquecem que você vai conectar uma luz. Eles vão olhar o seu crédito. O seu crédito vai determinar se ela pede um depósito ou não. Você vai fazer um seguro de vida, vai fazer um seguro de carro. Então, o conhecimento é tudo, né? Então, saiba como funciona para você poder ter mais poder de negociação até mesmo. Perfeito. Bom, de crédito, acho que nós já falamos bastante, tem muito para aprender. Inclusive, no meu curso, eu ensino várias estratégias do que a pessoa pode fazer
para construir o crédito de forma saudável e que lhe dê condições de realizar objetivos e sonhos de vida, como a compra da casa própria, como a compra do carro, toda uma preparação, tudo isso eu ensino. Isso está escrito no livro também. Legal. Ok. Isso é muito bom. E da parte financeira no curso, o que que você entra? Você entra algo mais leve, investimento, a bolsa de valor? O que que você coloca ali que você ensina? A gente vai desde o básico, de como você administrar seu orçamento familiar, entradas e saídas, calcular seu balanço patrimonial pessoal, o seu cash flow, receitas e despesas, e vamos avançando, discutindo decisões, como eu avalio, tipo assim, vale a pena eu comprar financiado um carro ou fazer o lease? Tem lá, eu explico. Eu não respondo, Lúcio, eu ensino como você avalia, porque cada caso é um caso. Sim. Pode ser que para mim seja melhor fazer um lease, pode ser que para você não. Você Entendeu? oferece uma planilha ou não? Sim, evidente. Porque senão eu ia falar, coloca uma planilha. Pra Planilha pessoa Excel poder... detalhada, onde só vai botar os dados dele, já sai com o Que retorno, legal. inclusive com a resposta. Tem como você mandar pra mim essa planilha ou Sim, não? posso te caminhar. Pô. Você é Ó, parceiro. tá gravado, hein? Você é parceiraço. Você... Mas eu acho legal. Eu mencionei E a planilha porque de- a pessoa consegue ter uma visão melhor. A hora que ela começa a colocar... Tem isso, não, claro, cada tópico, além da parte, vamos dizer, teórica, conceitual, tem a parte prática. Que seria, no caso, nesse exemplo, Sim. uma planilha, né, específica. Mas no que diz respeito a finanças, a gente vai de finanças, que a gente chama assim, do dia a dia do imigrante, né? Compra da casa, a gente fala também do PITI, né? A importância tudo de que manter. importa, exatamente, do crédito, a gente fala, compra do carro, compra da casa, financiamentos, e a gente chega depois em investimentos. Eu explico como funciona todo o mercado financeiro, investimento em ações, investimento em fundos. Mas deixa eu voltar um pouco ainda na base, porque eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Você acredita que a maioria das pessoas elas sabem o que gasta, quanto ganha, tem esse controle? Infelizmente, estatísticas demonstram que não. E não é só brasileiro, americano também. Ok? Eu converso com muitos clientes. E a primeira pergunta que eu faço é: qual é o seu crédito? Não sei. Quanto você ganha? Porque eu sei que eu vou conseguir tirar essa informação na hora que eu puxar o crédito. Mas ele tem outras despesas. Me fala um pouco mais. Quanto sobra? Não sei, eu só sei que eu pago as contas. Então, olha a importância de um curso que a pessoa possa, pelo menos, ter a noção, um guia. Peraí, é assim que eu tenho que fazer? É só lançar aqui. É só fazer o lançamento do que eu ganho e o que eu gasto. Eu percebo que muitas pessoas, às vezes, não querem. Porque, às vezes, ela não quer encarar a realidade da situação. Você acha que tem a ver isso ou é coisa da minha cabeça? Pode ser. Algumas pessoas podem se assustar, né? Quando vê. Tipo assim. Eu falo isso porque, por um tempo na minha vida, eu não queria saber. E você Não, eu não quero nem sabia, saber. Lúcio, que aqui nos Estados Unidos nós temos 2 pontos que são problemáticos da economia americana. O primeiro deles, dívida do financiamento estudantil, o student loan. A maior parte dos estudantes sai da faculdade já com uma dívida enorme, sem condições de pagar. E o segundo, a dívida do cartão de crédito. Não é a dívida que você compra e paga lá no dia, não. É a dívida que o cara está rolando, que ele paga o mínimo, que é valores astronômicos. Se a gente fizer um pente fino com a lupa, a gente vai ver que a grande maioria não tem condição de pagar. E quer dizer, é meio que gerando uma bola de neve, está sendo rolado, entendeu? O que pode ocasionar uma crise. Sim, sim. Quando chegar à conclusão de que muitas pessoas vão ter dificuldade de honrar aqueles compromissos. Qual a dica que você dá para quem, mesmo ganhando pouco, ou tendo um salário, né, da média hoje, 700 a $1.000 por semana, para que ele consiga começar a salvar dinheiro? Você tem alguma coisa dessa área no curso? Me fala um pouquinho. Primeira coisa, você precisa conhecer, né? Conhecer da onde que vem, para onde que vai seu dinheiro. Para isso você precisa fazer o orçamento. O orçamento, você pode fazer no papel, pode usar uma planilha.
Quando você tem com qualquer coisa na vida, tipo assim, você está numa situação que você gasta mais do que você ganha. Primeiro passo para resolver qualquer problema é reconhecer. Então você vai anotar. Boa. Você vai pegar, vai colocar, poxa, eu ganho 4 mil, vou fazer a conta aqui, né? 1.000 por semana. Mas eu estou gastando 4.800, estou gastando 5 mil. Isso é uma coisa saudável? Isso é bom para você? Não, cara. Isso é péssimo para você. Isso vai gerar dor de cabeça, vai perder qualidade de vida, você está criando um problemão na sua vida. Então, a partir do momento que você toma consciência, você reconhece, poxa, eu tenho um problema. Eu ganho 4 mil, eu gasto 4.800. Eu preciso necessariamente poupar, não é 800. Eu preciso poupar 800 mais 400, que são os 10% dos 4 mil. Pelo menos, que dariam uns 1.200. O que eu vou fazer? Vai estudar o seu orçamento, cada etapa. Eu tenho certeza, Lúcio, que todo orçamento tem sobra onde você pode cortar. Existem supérfluos, né? Que são coisas não essenciais, qualquer. Porque eu digo isso, eu fiz muito isso, Lúcio, no Brasil. No Brasil, eu atendia famílias, o que eles chamam de CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, eu dei treinamento na Coca-Cola, na Marco Polo, em grandes empresas do Brasil. Eu era convidado para dar uma palestra e atendia as famílias. E eu pegava o cara que trabalhava na fábrica, por exemplo, da Coca-Cola, ele vinha, era uma sessão na mesa, trazia os dados dele, o que ele ganhava, porque a Coca-Cola falava o seguinte, o trabalho que está sendo feito é ótimo, está melhorando a vida do funcionário. Porque quando o cara está apertado, está devendo, Lúcio... Não trabalha bem. Não trabalha, falta, fica... briga em casa com a esposa. Então o RH vinha, eu rodei o Brasil inteiro, dando esse tipo de treinamento e você acredita que qualquer pessoa qualquer orçamento consegue. Eu falo isso porque eu não entendo. Eu Até entendo hoje que eu vou o te falar, básico de Excel. Tem pessoas que talvez nunca abriu um Excel. Faz no papel, faz numa folha de papel, vai entender. Ótimo. Faz no Brasil, Sérgio, eu vou falar do Sebrae. Sim. Pequena empresa. Eu fui consultor do Sebrae durante 10 anos no Brasil. Fui multiplicador nacional. Uma vez me chamaram para dar uma consultoria para uma senhorinha numa vila de pescadores, chama Regência. Ela fazia pão para vender na vizinhança, que era o ganha-pão dela. Eu me lembro como fosse hoje. Eu sentei com a senhorinha, que não sabia ler e escrever. Fizemos uma folhinha de papel. Ensinei ela a formar o preço. Para formar o preço, por quanto que ela tinha que vender o pãozinho, que ela entregava tudo na vizinhança, para sobrar para ela, na época, 800 mil, que era um salário mínimo do Brasil. Ela ficou tão feliz, passou um tempo, me ligou. Ah, professor, estou muito feliz. Por quê? Porque agora eu já comprei outro forninho e eu não estou fazendo 1.000, estou fazendo 2.000. Uau! Isso é gratificante. Olha o que o conhecimento... Entendeu? Então, e qualquer um, ela não estudou, ela não foi na escola, mas ela é uma empreendedora. Ela faz pão para vender. Aí eu sentei com ela e falei, ó, você tem os ingredientes, você tem um custo. Botamos numa folhinha de papel. Ela guardou aquilo, executou e conseguiu o resultado. Entendeu? Ou seja, qualquer pessoa pode, poxa. Qualquer um. Basta querer. Você pega... Você ser um empreendedor de sucesso não quer dizer que é um cara bem estudado. Não. Não tem nada a ver. O estudo, pelo contrário. Às vezes a pessoa estuda demais, não quer dizer que é um empreendedor tão de sucesso. Não querendo dizer que o conhecimento não é importante. Claro, é importante. O conhecimento é importante. Mas o conhecimento empírico, que é a experiência de vida, tem valor. Também é muito importante. Eu abri um pouco essa parte porque às vezes as pessoas que vão ver um curso financeiro às vezes assusta um pouco. Não, mas é muito prático, pelo que eu estou percebendo. Prático, a ideia é que a pessoa sente e ela entenda como funciona um planejamento financeiro. Quanto eu ganho, quanto eu gasto e o que eu tenho que fazer para poder, se estiver endividado, que infelizmente a maioria das pessoas estão, como é que eu faço para sair disso? Sim, eu dou dicas para o imigrante, né? Aí eu falo, o cara que está no Brasil vai vir para os Estados Unidos, vem com uma reserva, tantos meses, porque você chega até você se estabelecer, leva um tempo. Ah, mas eu conheço alguém que chegou aqui com $1.000. Claro, existe isso, mas não é a regra, né? São exceções. A maior Acho que não parte, é mais, né? Antigamente era muito comum. Então, eu tô falando, dizendo hoje, né? 2022. Né? Numa outra época, enfim, desde que eu cheguei aqui, pode até acontecer, mas na minha experiência, que é de 2016 para cá, eu vi que é importante que você vinha preparado. Sim. Lógico, depende também da situação. Eu vim com família, né? Eu trouxe filho, esposa. O cara vem solteiro, ele pode... É diferente. Mas mesmo assim, eu confio nisso.
Por quê, Lúcio? Quando a gente planeja, faz as coisas com planejamento, não quer dizer que é garantia de sucesso, mas você tem uma probabilidade maior de dar sucesso. A probabilidade é maior. Eu vejo a dificuldade, porque lembra, planejamento não é algo para amanhã. Né? Geralmente você não, vou planejar meu dia amanhã, coisa rápida. Mas quando você coloca por um prazo de 5 anos... O que é planejar? Vamos lá. O que é planejar? Como é que você define planejamento? Planejamento? Defina para mim. Eu diria se preparar para o futuro? Tem a ver, faz sentido. A minha definição de planejamento é decidir antecipadamente. Eu estou decidindo hoje o meu futuro. Por exemplo, as empresas fazem o orçamento, faz o planejamento. Ela já planeja o ano que vem qual o lucro que ela vai ter. Aí ela vai dizer quanto ela vai vender, quantas pessoas ela vai ter no seu headcount, quantas despesas, e já planeja, já está tudo planilhado. Depois, o que eu tenho que fazer? Mobilizar pessoas para atingir aquilo. Quer dizer, você já decidiu. É isso que você tem que fazer para a vida. Eu vou fazer isso, isso e isso. Então, é planejamento, orçamento e controle. Planejar, eu vou estabelecer, decidir. O que eu quero para o próximo ano? Eu quero $1 milhão. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Aí é estratégia. O caminho que leva ao objetivo. E depois você tem que fazer o quê? O orçamento. O que é o orçamento? É a quantificação do planejamento. É pegar tudo aquilo que você tem de ideia, por isso que não pode ser metas genéricas. Tem que ser específica. Tem que ser específica, botar número. Botamos o número, aí fizemos o orçamento. E, por fim, o controle. O que é o controle? Previsto e realizado. Estou atingindo ou não estou? Que aí, poxa, eu quero $1 milhão. Estou em julho. E aí, estamos no final de junho. Quanto que eu já realizei? Realizei 100 mil. Será que $1 milhão é execuível? Será que é atingível $1 milhão? Vai lá e ajusta. Ajusta, entendeu? Ou, contrário, 1 milhão, atingiu 800 mil em junho. Opa, acho que podemos ir mais, entendeu? Essa é a lógica do planejamento. Que às vezes, que eu trabalho também muito atendendo empresários, né, você sabe disso, você chega para visitar, muitos anos, são 20 anos de atuação, eu chegava em alguns empresários e perguntava, você faz planejamento? Ele, faço. Você tem planejamento estratégico? Tenho. Aí tinha plaquinha lá né? Plaquinha na parede e tudo. Beleza. E um documento. Cadê o documento? Está na gaveta. Qual foi a última vez que você leu o documento? Eu nem lembro, cara. Então não tem planejamento. Não tem. Porque o planejamento tem que ter um acompanhamento. Tem que ter. E é interessante que eu vejo que tudo tem um processo. E às vezes as pessoas querem pular o processo para poder chegar no seu objetivo, né? O planejamento. E aí as pessoas, nossa, mas o Abel, ele está lançando um curso. Como seria legal também fazer um... Mas espera aí, você começou lá atrás, você não começou hoje e está lançando amanhã. Quanto tempo você se preparou, se organizou, planejou para poder chegar o tal dia e você ter o lançamento? Então, nós não podemos ficar pulando, né? Tem processo que você tem que passar e não tem jeito. Sim, claro. Experiência, né? Lógico, quando hoje alguém pode falar, pô, igual eu tenho aí uns 5 cursos já praticamente pronto que eu tenho previsão de lançar. Alguém pode falar, é simples. Não, pode ser simples porque, é o que você falou, são 20 anos de estudo e dedicação naquela área. Né? E exemplos práticos também. Mas mesmo com a sua experiência, você tem que ter um planejamento. Sim, você tem que ter método, né? Tudo, não adianta. Metodologia é muito importante, sim, claro. Poxa, esse curso aí tá interessante, viu? Tem como adiantar ele para mim, não? Não, né? Não tem breve, como, né? Em breve nós vamos ter ele aí lançado e fé em Deus vai ser um E você sucesso. Pretende ter também nesta planilha, porque agora me vem a questão, eu preciso entender, decidir, eu quero ajustar a minha área financeira. Agora eu preciso entender quanto eu ganho, quanto eu gasto, aí eu descubro se eu estou me endividando e empurrando algo para o futuro. Legal. Agora eu preciso entender, você ensinou que 10% tem que ser guardado. No mínimo. Na planilha, é o mínimo. Entendeu? Na planilha vai ter também algum ponto onde você coloca uma meta e ele te dá a porcentagem que você
vai estar salvando, e aí daqui 5 anos você vai ter $10.000. Quem estabelece a meta é a pessoa. Não, a pessoa, mas você Mas tem já essa está opção. sugerido, os 10% já é sugerido. Então vai ter o espaço para a pessoa Inclusive, colocar. está no livro que já tem os 10% Uhum. de reserva, já está lá como Mas na planilha, padrão. vai ter? Na planilha. Por favor, Na se não tiver, make Tem lá, sure. 10, Eu quero ver 10%. essa planilha, porque eu acho legal poder. Eu não sei se você vai talvez entregar isso, disponibilizar somente para quem fizer o curso. Quem adquirir o curso vai ter Automático. acesso. Porque o curso é dentro de uma plataforma. Uma plataforma de curso famosa, até chama Hotmart. Sim. Então, a pessoa vai fazer o cadastro, ele usa o e-mail como chave, vai receber um e-mail da Hotmart, ele vai entrar, vai ter acesso a todas as aulas. Cada aula, que é um módulo, que são 15 módulos, como eu falei, dentro do módulo tem aulas, que são vídeos Uhum. de 10 minutos, 15 minutos, depende do assunto, ok? Para não ficar muito cansativo. Sim, sim. Aí cada vídeo tem uma aba lá dentro que chama Materials, que são os materiais. Aí tem arquivos em PDF, tem planilhas, tem instruções, tem muita coisa. O Excel ele vai fazer o download ali. Ele vai baixar o download para o computador dele e vai usar livremente. Não tem nada protegido, nada. É um conteúdo que eu disponibilizo. E vocês como pretendem professor. fazer algum tipo de palestra, seminário, ou por enquanto não é algo que eu acho interessante? A gente tem, sim, projetos de fazer os cursos ao vivo, que é Uhum. diferente do curso gravado, que é o quê? É um curso onde que a gente entra online, via Zoom, mas ao vivo, dando a aula e explicando ali que tem a oportunidade, por exemplo, do participante fazer perguntas, onde dá uma interação. Como professor, Lúcio, como eu disse, desde 2002, eu acredito que para aprender, o processo de ensino-aprendizagem envolve interação, Sim. troca. Tem gente que consegue aprender vendo um vídeo, tem gente que é autodidata, mas a maior parte das pessoas, quando há uma interação, uma troca, o aprendizado é muito maior. O resultado é melhor, entendeu? Sem contar que quando a gente fala de finanças, contabilidade, você precisa fazer. Uhum. Como escreveu Sim. o Confúcio, um grande pensador chinês. Quem ouve esquece, quem vê lembra, mas só quem faz aprende. Verdade. Entendeu? E eu acho tão interessante o objetivo desse curso. Eu acho que ele vai muito mais além, ele vai causar transformação na vida das pessoas. Quando você se for ter a palestra, me deixa um seminário, Sim. me deixe saber, se vocês forem buscar apoio de empresas, eu faço questão de fazer parte, porque é um projeto que eu acredito, vai abençoar muitas pessoas. Maravilha, muito obrigado. Né? Eu acho que qualquer projeto que eu vejo que traz transformação, eu gosto de fazer parte. E eu não conheço o curso, mas só pelo pouco que nós estamos conversando, eu quero ser um apoiador. Eu quero falar dele. Eu quero que quando eu conversar com uma pessoa, falar, vem aqui, busca esse curso. Ou talvez até abençoar alguém com esse curso. Porque pode literalmente transformar a vida da pessoa. Tomara. A informação vai sair dali de uma forma que ela vai deixar de cometer erros e vai ter uma direção. Vai guiar a pessoa. Né? Amém. E quando que vai ser o lançamento? Julho. Julho... Na próxima semana. Já tem data, não? Então, ainda não. Expectativa ainda. A gente tem que revisar, mas julho. Certeza em julho. Legal, poxa. Quer dizer, a partir da semana que vem, qualquer dia. Ótimo. Me deixa saber, eu quero... Sim, bom, claro. Você vai divulgar. Nós vamos fazer a divulgação, mas com certeza nós vamos fazer uma campanha, né, de divulgação, sem sombra de Eu vou dúvida. fazer questão de comprar o seu curso. Poxa, uma honra. Entender. Eu quero entender por quê. Eu quero recomendar ele. E nada como você saber o que você tem ali para que eu possa falar do seu curso. E talvez ser específico para pessoas que eu sei que precisa. Eu converso muito com pessoas que buscam mais informação na área financeira. Poxa, eu posso falar, procura, vai ter a parte X, você vai aprender mais. E na parte de investimento? O que você traz da parte de investimento? Até porque nós estamos hoje num momento meio crítico. O que você traz a base? O que você ensina ali? Então,
No que diz respeito a investimentos, eu explico como funciona o mercado financeiro e explico as bolsas, os produtos detalhadamente. Então, a gente tem um módulo específico para falar do stock market, como funciona as bolsas de valores, como que é investir em ações, avaliação, tudo um pouco, visão geral. Não é um curso avançado, é para o iniciante, tá? Esse curso é para o iniciante. Eu tenho até um projeto de fazer um curso de investimentos mais avançado, mais específico de investimento. Este curso, especificamente, eu estou falando para o leigo. O cara não tem pré-requisito, entendeu, Lúcio? O cara nunca investiu. Eu estou explicando para ele como funciona, dando dicas. Aí eu falo dos programas de aposentadoria qualificada, 401k, IRA, diferimento, de tudo um pouco. Falo também de seguros lá, cara, que é o capítulo 13, que é o módulo 13 do curso. Seguro de vida. Isso eu acho sensacional. Anuidades, tudo tem lá um pouco. Seguro de vida é uma das coisas que as pessoas precisam ter. Eu vejo, às vezes, aquele... Qual que é aquele aplicativo? Funding... eu sei, o GoFundMe. GoFundMe, alguma coisa assim. E é triste. Eu digo para você que quando eu vejo que acontece algo com, geralmente, o pai, né, o chefe da casa, e a família fica à mercê, pedindo ajuda para o enterro. Então pensa. Imagina. Velório e o resto. E saber, Lúcio, que por um valor de uma pizza que você sai no final de semana, você está protegido. É isso que eu fico mais indignado. Se fosse algo fora da realidade, poxa, infelizmente, a pessoa não pode trocar algo para poder ter o seguro. Mas não. Tem seguros. Eu lembro que o primeiro seguro que eu fiz, 35. Aí depois eu pulei para um de 60. Acho que eu pago hoje em $180. Então, dá para pagar. Dá. Você pode deixar, talvez, de gastar em alguma coisinha. Mas, poxa, quer tranquilidade melhor de saber se aconteceu alguma coisa com você, que todos nós, né, estamos sujeitos. E você saber que a sua família ela vai ser cuidada e não vai depender de outras pessoas. Então, para mim, a parte do seguro... É assim, um peace of mind. Eu até apliquei para licença de seguro de vida porque eu quero aprender mais. Claro. Eu quero poder falar mais para as pessoas. Eu quero defender a questão de tenha seguro de vida. Né? É importante. Eu acho que está no livro escrito. Isso que você falou, eu escrevi também no livro. Legal. Eu compactuo da mesma opinião sua. E no curso também falei. E na minha opinião, é inadmissível o imigrante brasileiro, nos Estados Unidos, não ter ao menos um seguro de vida termo. Que é o mais barato, é um seguro puro e com benefício em vida, né? Porque melhor ainda. Se ele tiver alguma eventualidade, doença, alguma coisa, a seguradora pode cobrir, que também eu recomendo, pelo menos. Para qualquer tipo de doença ou algumas... Doenças crônicas, depende, né? Do seu contrato, são 5... Tem uma escala e o percentual do death benefit vai depender de acordo com um tipo de... Mas seguro, Lúcio, é algo que eu sempre falo. Eu tenho seguro, eu faço seguro, mas é algo que eu pago para mim não usar, né? Eu também não quero. Porque seguro você usa quando tem algum sinistro, que sinistro não é algo bom. Não. Mas tem que ter. Você precisa ter. E todo o planejamento, sabia, dos grandes famílias americanas... Tem. Todo mundo tem seguro de vida atrelado no planejamento financeiro, que é a parte da proteção. Sim. Tá? Até porque se acontece algo com alguém da família, você não está com cabeça para se preocupar talvez no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, ir trabalhar. Sim. Se você tem um seguro, você tem uma certa tranquilidade. Vai continuar ficando a dor da perda? Vai. Isso não vai ter solução. Mas você não quer administrar a perda, mas a questão financeira. Né? Então, eu sou defensor também. Sim. Eu acho que todos nós deveríamos ter, sem exceção. E não dá para justificar que é muito... Ops, minha esposa, o telefone... Tem que justificar, não tem jeito. Lógico, tem que... Os únicos telefones que tocam, mesmo estando no silencioso, da minha esposa e das minhas 2 filhas. Então... Tá desculpado? Tá mais do que... Eu deixo, porque eu nunca sei se é uma emergência, então eu sempre atendo. Bom, continuando aqui.
O nosso tempo está chegando né? Tem muita coisa para conversar. Eu queria continuar perguntando muitas coisas, porque pra mim é um prazer. é gostoso. Eu aprendo e é gostoso ver o que você defende, o que você está ensinando. É muito parecido com o que eu acredito, da pessoa entender do crédito, entender de um planejamento financeiro, ter um seguro de vida e muito mais que eu imagino que você deve ensinar ali. Então é muito gostoso. Mas caminhando para o final, queria que você deixasse para os nossos ouvintes uma mensagem. Fica à vontade. Olha na câmera e... Qual que é a câmera? Essa aqui. Essa aqui? A mensagem, primeiro eu quero agradecer você, Lúcio, pela oportunidade de estar aqui conversando com você nesse bate-papo bastante agradável, né? Então, dizer mais uma vez que eu sou grato ao Lúcio, ele sabe disso. Um cara que, na vida, a gente tem que ter esse sentimento. Eu tenho, né? Eu acho que isso é positivo. E Lúcio é um cara que nos abençoa aqui. Eu falo isso, ele sabe, eu já falei para ele, agora eu estou externando aqui publicamente para deixar para a posteridade. Nos ajudou num momento crucial, o meu e da minha família, que foi a realização da compra da casa que eu moro hoje. O que é algo, assim, muito importante. Então, eu tenho essa gratidão, mais uma vez, fica aqui esse registro. E no que diz respeito à vida de cada um de vocês, a mensagem que eu gosto sempre de deixar é o seguinte: a gente não tem como mudar o passado. É impossível você mudar o passado. Mas a gente tem condição de criar o futuro. A gente tem que ter em mente que tudo é possível desde que você planeje. Planejar é decidir antecipadamente. Uma experiência que, de repente, você teve no passado não positiva, você pode mudar a situação no futuro. Mas o que também eu quero deixar aqui registrado para vocês é uma frase que eu levo para a minha vida, sabe, Lúcio? Que é uma frase do grande poeta gaúcho Mário Quintana, que é famoso, né? Um dos maiores poetas da língua portuguesa, que dizia o seguinte, né? Que ele escreveu isso: todos nós somos anjos. Todos nós somos anjos. Mas somos anjos de uma asa só. Se nós quisermos voar, precisamos da asa do outro. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês. Tudo é possível. Tenha fé. Olhe para frente, planeje, se organize, gaste menos do que ganha, obviamente. Fé em Deus, que os anjos aparecem. E vamos em frente. Abel, muito obrigado. Acho que a mesma gratidão que eu vejo que você tem pelo trabalho que nós fizemos, eu tenho certeza que as pessoas que participarem do seu curso, de novo, eu quero aprender, eu quero saber o que tem lá para poder ser um defensor do que você ensina ali. E já pensou que gostoso você escutar daqui um tempo alguém falar a mesma coisa? Abel, você transformou minha vida. Eu não tinha noção do que era o meu financeiro. Eu não sabia quanto eu ganhava, eu não sabia quanto eu gastava. Eu acho que para mim não tem preço. É a maior recompensa. Quando alguém fala, você me ajudou em algo. Então eu tenho certeza que o seu objetivo ele vai além de simplesmente um curso. Eu conheço você, eu sei que o que você faz, você gosta de fazer bem feito. Então eu estou curioso e vou comprar. Eu quero chegar lá no dia que lançar, eu quero ser um dos primeiros a ter acesso. E eu tenho certeza que por mais que eu tenha 17, 18 anos na área financeira, eu entendo de crédito, tudo, mas eu tenho certeza que algo eu vou aprender ali. Eu nunca dispenso nenhum conhecimento de ninguém, porque eu sei que sempre tem algo que você tira dali e aprende. E para você que está nos ouvindo, não fique só para você essa informação que o Abel passou, esse bate-papo que nós conversamos. Compartilhe com mais alguém. Eu tenho certeza que você vai abençoar outras pessoas.